Os Estados Unidos têm a obrigação legal e estratégica de apoiar a defesa da Ucrânia contra a Rússia? A resposta para essa pergunta vai muito além das manchetes e discursos políticos. Trata-se de tratados internacionais, credibilidade global e do equilíbrio do poder entre as grandes potências. Mas e se os Estados Unidos reduzissem, ou até retirassem completamente, seu apoio militar à Ucrânia? As consequências seriam imediatas e profundas. Isso abriria caminho para novas investidas russas? Mais do que isso, abalar a confiança de aliados como Japão, Coreia do Sul e os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte? Imagine o impacto de um anúncio oficial de Washington, sem mais armas, munições ou suporte militar para Kiev. A guerra continuaria, mas agora a Ucrânia dependeria unicamente do apoio europeu e da sua própria capacidade de resistência. O que aconteceria em seguida? Na Europa, a sensação de vulnerabilidade cresceria rapidamente. Muitos acreditam que, se Vladimir Putin saísse vitorioso na Ucrânia, nada o impediria de desafiar diretamente os países da aliança militar ocidental no futuro. Mas a questão vai além. Essa vitória ocorreria por mérito militar russo ou pela falta de comprometimento de Washington? Isso levantaria dúvidas inquietantes sobre a real confiabilidade do compromisso estadunidense com a segurança europeia. O que torna esse cenário ainda mais complexo é a diferença na percepção de ameaça entre os aliados. Nos Estados Unidos, a Rússia não é vista com a mesma urgência que na Europa. E mesmo dentro do continente europeu, há uma grande divisão. Para os países do leste europeu, que passaram décadas sob influência direta de Moscou, a Rússia representa uma ameaça imediata. Já na Espanha ou em Portugal, essa preocupação é muito menos intensa. Enquanto a Europa se mantém em alerta, a postura dos Estados Unidos pode oscilar. E é justamente isso que vem se desenhando: uma mudança de tom em Washington. O governo estadunidense atual parece enxergar a Rússia não apenas como um adversário, mas também como uma possível oportunidade estratégica. Essa mudança de postura levanta um dilema crucial. Se Washington pode reavaliar seu compromisso com a Ucrânia, o que impede que faça o mesmo caso um país da Aliança Militar Ocidental seja atacado? Esse tipo de incerteza mina o princípio central da aliança: a ideia de que um ataque contra um membro é um ataque contra todos. Mas essa preocupação não é exclusiva da Europa. No Indo-Pacífico, países como Japão e Coreia do Sul acompanham de perto o desenrolar do conflito na Ucrânia. Para eles, essa guerra não é apenas um evento distante, é um reflexo do que pode ocorrer na Ásia. O próprio primeiro-ministro japonês chegou a afirmar que a Ucrânia hoje pode ser o leste da Ásia amanhã, e ele tem motivos para pensar assim. Se os Estados Unidos demonstram hesitação em manter sua posição na Europa, o que isso significa para um possível conflito envolvendo Taiwan? A crescente ameaça nuclear da Coreia do Norte contra Japão e Coreia do Sul já está provocando reações significativas. A Coreia do Sul anunciou um orçamento recorde de defesa de 46 bilhões de dólares para 2025, enquanto o Japão acelera sua modernização militar, ampliando suas capacidades navais e aéreas. Além disso, uma ideia antes impensável começa a ganhar força: o desenvolvimento de um programa nuclear sul-coreano. Mas falando em armas nucleares, vale a pena voltar no tempo para 1994, quando a Ucrânia possuía o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Naquele ano, o país assinou o Memorando de Budapeste, abrindo mão de suas ogivas em troca de ajuda econômica e garantias de segurança, oferecidas por Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. O problema? O documento não era um tratado de defesa mútua. Os negociadores estadunidenses evitaram cuidadosamente o termo garantia no sentido militar, optando por assegurar um compromisso político muito mais flexível. Na prática, isso significava que os Estados Unidos não tinham obrigação legal de intervir caso a Ucrânia fosse atacada. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde a anexação da Crimeia em 2014, Washington tem apoiado Kiev por decisão política, não por dever jurídico. Isso explica por que, mesmo após a invasão russa de 2022,
Os Estados Unidos enviam armas e recursos, mas não tropas. Agora chegamos a um ponto crucial. E se Washington decidir retirar completamente seu apoio à Ucrânia? O impacto imediato não seria apenas no campo de batalha, mas na credibilidade de suas alianças ao redor do mundo. Se os Estados Unidos não defendem um parceiro invadido, será que defenderiam outros aliados caso fossem atacados? No caso da Aliança Militar Ocidental e de outros pactos, como o firmado com as Filipinas, há sim instrumentos legais que obrigam os Estados Unidos a agir em caso de agressão. Mas esses tratados não especificam exatamente que tipo de resposta deve ser dada. Em um momento de crise, se não for do interesse estratégico de Washington, a ajuda pode ser morna, tardia ou insuficiente. Essa incerteza pode corroer a confiança dos aliados e enfraquecer a capacidade de dissuasão da Aliança Militar Ocidental. E um mundo onde os parceiros começam a duvidar das promessas dos Estados Unidos é um mundo mais instável e perigoso, pois incentiva potências regionais a testarem a determinação de Washington, seja por meio de pressões estratégicas ou até mesmo com ações militares diretas. O que está em jogo não é apenas a Ucrânia, mas toda a arquitetura de segurança global. E então, chegamos à resposta final. Os Estados Unidos são juridicamente obrigados a defender a Ucrânia? A resposta é não. O Memorando de Budapeste nunca foi um tratado de defesa mútua, mas sim uma espécie de carta de intenções. Na prática, a Ucrânia abriu mão de seu arsenal nuclear em 1994 em troca de promessas vagas de segurança, algo que, olhando em retrospecto, pode ser visto como um erro estratégico. Mas se, do ponto de vista legal, Washington não tem obrigação de intervir, geopoliticamente a história é bem diferente. A retirada total do apoio à Ucrânia teria repercussões profundas, abalando não apenas a Aliança Militar Ocidental, mas também o equilíbrio de poder na Ásia e, acima de tudo, a própria credibilidade dos Estados Unidos. E essa credibilidade importa. Se aliados ao redor do mundo começarem a questionar o compromisso estadunidense com a segurança coletiva, o resultado pode ser uma diminuição da influência de Washington em regiões estratégicas. E onde há um vazio de poder, alguém inevitavelmente o preencherá. Rússia e China certamente estarão prontas para isso. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.